outrora vista como a companheira indispensável do rei Carlos III. Camila agora enfrenta um futuro cada vez mais incerto e marginalizado. Durante semanas, o ar dentro dos muros do palácio esteve carregado de rumores sobre um grande anúncio, levando a especulações frenéticas entre os observadores da realeza e o público em geral. No entanto, poucos estavam preparados para a dimensão da revelação, que começou a surgir uma manobra estratégica que muitos acreditam sinalizar o eventual fim da atuação pública de Camila. Essa mudança sísmica teria se cristalizado durante um jantar familiar privado no Palácio de Buckingham, um evento que deveria promover a união, mas que em vez disso expôs profundas divisões ideológicas. Reunidos à mesa estavam os membros principais da firma, o rei Charles III, a rainha Camila, a princesa Anne, o príncipe William e a princesa Catherine. Embora o jantar fosse privado, fontes internas revelaram a natureza das discussões que se concentraram na sobrevivência da coroa a longo prazo. Especificamente, a conversa girou em torno de uma visão que o príncipe William havia compartilhado recentemente em uma entrevista sobre a modernização da monarquia. William expressou o desejo de um R menor dentro da família real, uma referência a uma instituição mais enxuta e acessível em vez do R maior da tradição e formalidade grandiosas e rígidas. Para o príncipe William, o R minúsculo representa uma monarquia conectada com o mundo moderno. Ele vislumbra um futuro onde os membros da realeza sejam valorizados por sua capacidade de se conectar com o público e sua compreensão das questões sociais contemporâneas em vez de seus títulos ou da magnitude de seus deveres cerimoniais. Ele deseja menos formalidades e um afastamento da maneira antiga de fazer as coisas, que ele considera desconectada de uma geração que valoriza a autenticidade em detrimento de protocolos antigos. Embora o rei Charles seja, segundo relatos, simpático, a visão de seu filho, a rainha Camila discorda veementemente. Ela dedicou sua vida a lutar por seu lugar dentro da instituição, conquistando sua influência e respeito por meio de décadas de escrutínio e trabalho árduo. A ideia de ter suas funções retiradas e transferidas para uma geração mais jovem parece um apagamento de tudo o que ela construiu. Os receios de Camila vão além do reinado atual. Mesmo vislumbrando um futuro como rainha viúva após a morte de Charles, ela deseja manter o poder e a influência que conquistou. No entanto, as declarações públicas e privadas do príncipe William sugerem que seu papel será significativamente reduzido quando ele ascender ao trono. Durante o jantar no Palácio de Buckingham, Camila teria confrontado William sobre seus futuros papéis, esperando uma resposta tranquilizadora ou positiva. A resposta de William foi assustadoramente vaga. Ele simplesmente afirmou que ainda estava analisando os planos. Para Camila, essa falta de comprometimento foi reveladora. Sinalizou que seu enteado não tem intenção de mantê-la no centro dos assuntos da realeza quando a coroa estiver em sua cabeça. A tensão entre o herdeiro e a rainha consorte transformou suas interações diárias. O que antes eram conversas longas e alegres, foram substituídas por uma formalidade impassível. Segundo relatos, o príncipe William mantém suas interações com Camila estritamente profissionais, ouvindo, respondendo e se retirando sem o calor que antes parecia definir seu relacionamento público. Essa frieza não se resume a simples desavenças administrativas. Está ligada aos atuais problemas de saúde do rei. Camila teria tentado manter o controle sobre os assuntos do rei nos bastidores, chegando a se opor à decisão dele de divulgar publicamente sua doença. Fontes internas sugerem que ela queria controlar o fluxo de informações para manter o poder. Mas William, como herdeiro, interveio para garantir acesso a tudo o que afeta a estabilidade da monarquia. Embora William e Camila tenham apresentado uma frente unida recentemente enquanto o rei e a princesa Catherine lutavam contra o câncer, essa solidariedade parece ser mais uma trégua tática do que um laço genuíno. William já elogiou a lealdade de Camila ao seu pai, reconhecendo que ela tem sido boa para Charles. No entanto, observadores acreditam que ele nunca se esqueceu completamente do passado. Ele nunca se esqueceu do trauma do casamento de seus pais ou do papel que Camila desempenhou no sofrimento de sua mãe. Muitos acreditam que a estratégia do R minúsculo é a maneira de William garantir que a mulher que substituiu Diana seja eventualmente relegada às sombras da história, tornando-a irrelevante para o futuro da monarquia britânica. A trajetória de Camila de uma das mulheres mais odiadas da Grã-Bretanha
a uma respeitada rainha consorte. É um feito extraordinário de relações públicas e perseverança pessoal. No auge dos escândalos da década de 1990, ela era vista como a principal antagonista na trágica história da princesa Diana. Contudo, através de anos de serviço discreto e apoio inabalável a Charles, ela reconstruiu sua imagem, chegando a figurar entre os 10 membros mais populares da realeza. Apesar disso, o fantasma de Diana ainda paira sobre ela. Para o príncipe William e o príncipe Harry, Camilla é a mulher que destruiu o lar de seus pais. Embora William tenha aceitado o casamento por obrigação, a dor da perda de sua mãe permanece uma parte essencial de seu mundo interior. Os valores e a visão de Diana continuam a moldar o homem que William se tornou, e ele se vê como o guardião de seu legado. A natureza calculada da relação de William com Camilla ficou evidente nos anos que se seguiram à morte da rainha Elizabeth II. Cada aperto de mão, cada sorriso e cada demonstração pública de apoio ao seu status pareciam mais uma aula de diplomacia do que uma expressão de amor. Era uma performance concebida para proteger a instituição durante um período de transição. Agora que a monarquia está entrando em uma nova era, a máscara começa a cair. Para entender por que a tensão é tão grande, é preciso olhar para as origens da ligação de Camilla com a realeza, uma história marcada por escândalos, desafio e desrespeito às expectativas tradicionais da realeza, que outrora horrorizaram a falecida rainha Elizabeth II. Camilla Shand nasceu em 1947 em uma família da alta sociedade londrina e de Sussex. Desde jovem, ela tinha consciência de sua ligação incomum com a coroa. Ela chegou a contar para colegas de escola que sua bisavó, Alice Keppel, havia sido amante do rei Eduardo VII. Isso não era motivo de vergonha para ela, mas sim de orgulho e de um sentimento de pertencimento à órbita da realeza. Em 1970, ela conheceu o príncipe Charles em uma partida de polo e os dois sentiram uma conexão instantânea e intensa. No entanto, o caminho para o casamento foi bloqueado pelos rígidos padrões da monarquia da década de 1970. Camilla não era considerada uma pretendente adequada para um futuro rei. Ela não possuía a inocência exigida de uma noiva da realeza, e o histórico de amantes reais em sua família era mal visto pela elite. Quando Charles partiu para o serviço naval em 1971, sem pedi-la em casamento, mas Camilla reatou seu romance com Andrew Parker Bowles, com quem se casou em 1973. Charles ficou devastado, mas os dois mantiveram contato constante. Charles chegou a ser padrinho do primeiro filho de Camilla, Tom. Enquanto o casamento de Camilla enfrentava dificuldades devido à infidelidade de Andrew, ela buscou apoio emocional em Charles e o relacionamento romântico entre eles reacendeu. Foi nesse contexto que Charles conheceu e pediu em casamento a jovem ingênua Lady Diana Spencer, em 1981. Enquanto o mundo via um conto de fadas, a realidade era um casamento conturbado desde o início. As suspeitas de Diana foram confirmadas poucos dias antes do casamento, quando ela descobriu uma pulseira de ouro no escritório de Charles. Era um presente para Camilla com as letras F e G, gravadas representando Fred, Sixten e Gladys, os apelidos secretos que Charles e Camilla usavam um para o outro. Diana ficou arrasada, mas o ímpeto de um casamento real era grande demais para ser interrompido. Charles tentou se concentrar em seu casamento no início da década de 1980, especialmente após o nascimento de William e Harry, mas a ligação com Camilla nunca foi realmente cortada. Em 1984, o caso reacendeu com força total e Camilla passou de amiga a amante do futuro rei. Essa traição teve efeitos catastróficos na saúde mental e física de Diana. Ela sofreu de depressão pós-parto, bulimia e profundo isolamento dentro dos muros do palácio. Ela descobriu cartas de amor de Camilla na pasta de Charles e até o ouviu expressando sua infelicidade no casamento durante telefonemas particulares. Por anos, Diana permaneceu em silêncio, por medo de que a família real a considerasse instável e lhe tirasse os filhos. No entanto, em 1992, ela decidiu assumir o controle da narrativa, através de sua colaboração com Andrew Morton no livro Diana, Sua Verdadeira História.
Ela expôs a verdade sobre o caso extraconjugal, o transtorno alimentar e o nós três em seu casamento. As consequências foram desastrosas para a monarquia. O escândalo Camilla Gate, de 1993, envolvendo gravações telefônicas íntimas vazadas entre Charles e Camilla, humilhou ainda mais a família real. Camilla tornou-se uma pária rotulada como a inimiga número 1 da coroa. Mesmo com os ataques do público e da mídia, Charles se recusou a deixá-la ir. Após a trágica morte da princesa Diana em 1997, o ódio público atingiu o auge. Foram necessários anos de cuidadosa gestão de imagem para que Charles finalmente se casasse com Camilla em 2005. William e Harry teriam implorado ao pai para que não prosseguisse com o casamento, mas a devoção de Charles a Camilla era absoluta. Hoje, enquanto o príncipe William se prepara para assumir o trono, a história dessa traição volta a assombrar Camilla. A visão de William de uma monarquia com R minúsculo não é apenas uma estratégia de modernização. Muitos a veem como um julgamento final sobre a mulher que causou tanta dor à sua mãe. Ao limitar seu papel e garantir que ela se torne irrelevante durante seu reinado, William está efetivamente encerrando o capítulo daquela que um dia foi vista como a destruidora de sua família. O anúncio de seu futuro incerto não é apenas uma reorganização das funções reais. É um sinal de que, embora Camilla tenha vencido a batalha para se tornar rainha, ela pode ter perdido a guerra por um legado duradouro na monarquia com R, minúsculo do rei William V. O processo de tomada de decisões do palácio é notoriamente lento, mas a direção é clara. Os membros mais jovens da família real, William e Catherine, representam o futuro e sua visão para a monarquia deixa pouco espaço para os escândalos e complexidades do passado. Camilla, que lutou para chegar ao trono da Inglaterra partindo da zona rural de Sussex, agora se vê diante de um obstáculo intransponível, a resolução silenciosa, formal e determinada de um herdeiro que se lembra de tudo. À medida que a família real avança, a bomba da influência decrescente de Camilla continua a reverberar pela instituição, lembrando a todos que no mundo da monarquia o passado nunca é verdadeiramente enterrado. Ele simplesmente aguarda o momento certo para ressurgir. A dinâmica do jantar no Palácio de Buckingham representa mais do que uma simples desavença familiar. É um microcosmo da luta entre duas eras da monarquia britânica. De um lado está Camilla, representando uma era de sobrevivência, adaptação e habilidade para manobrar dentro das estruturas tradicionais e alcançar o poder. Do outro lado está William, representando um futuro que exige transparência, inteligência emocional e uma ruptura definitiva com a história conturbada da geração de seu pai. Para Camilla, o sorriso forçado à mesa de jantar era uma máscara para uma profunda ansiedade. Ela entende que sua influência tamate está inteiramente ligada a Charles e, sem ele, sua posição no palácio é precária. As interações impassíveis que William mantém agora com ela contrastam fortemente com o calor calculado da década anterior. Essa mudança sugere que William não sente mais a necessidade de representar um papel para manter a estabilidade da realeza. Ele é o herdeiro aparente, e sua esposa agora, a princesa de Gales, detém a afeição do público de uma forma que Camilla nunca conseguiu. O R menor não se trata apenas de eficiência. Trata-se de uma monarquia mais limpa, livre das associações da década de 1990. Enquanto o rei Charles enfrenta problemas de saúde, a realidade de uma monarquia liderada por William torna-se mais iminente e, para Camilla, essa realidade significa retornos decrescentes e uma saída discreta e formal do centro do poder. A história de Camilla Parker Bowles é uma das mais complexas da história da realeza. É a história de uma mulher que outrora foi a pessoa mais vilipendiada do país, mas que conseguiu se tornar rainha da Inglaterra. Contudo, o ato final de sua história está sendo escrito não por ela, mas pelo filho da mulher que ela substituiu. A determinação do príncipe William em limitar seu papel é uma prova do poder duradouro do legado de Diana. Não importa quantos apertos de mão Camilla dê, ou quantas instituições de caridade ela apoie, a ruptura fundamental das décadas de 1980 e 1990 permanece. O anúncio bombástico de que seu futuro é incerto
É a conclusão inevitável de um drama que começou décadas atrás, em uma partida de polo em 1970. Em última análise, a monarquia britânica é uma instituição que valoriza a continuidade acima de tudo, mas essa continuidade está agora sendo definida por uma geração mais jovem, que encara o passado com um olhar crítico. Para Camila, o respeito pelo qual lutou pode se provar efêmero, à medida que os membros mais jovens e acessíveis da realeza assumem a liderança às tradições mais antigas. E as figuras a elas associadas estão sendo relegadas ao esquecimento. O movimento discreto, que sinaliza o fim de seu dever público, é uma correção silenciosa, porém poderosa da narrativa da realeza. No fim, a mulher que seria rainha pode descobrir que a coroa pela qual tanto se esforçou foi apenas um empréstimo mantido em custódia até que o filho da princesa do povo estivesse pronto para recuperá-la e redefini-la para uma nova era. Esta transição marca o fim de um longo e tumultuoso capítulo na história da Casa de Windsor. Durante anos, a família tentou conciliar a presença de Camila com a memória de Diana. Mas à medida que o foco se volta para William e Catherine, a necessidade dessa conciliação está diminuindo. O futuro da monarquia é menor, mais enxuto e inspirado em Diana. Para Camila, que ainda deseja participar dos assuntos do dia a dia, a realidade de um reinado liderado por William provavelmente será de discrição, dignidade e absoluta irrelevância. O anúncio bombástico foi apenas o primeiro passo em um processo que eventualmente fará com que a mulher, outrora vista como uma figura constante, ao lado do rei Charles, desapareça em segundo plano em uma coroa moderna e voltada para o futuro. Enquanto a saúde do rei continua sendo motivo de preocupação global à sombra no palácio, que Camila teme se tornar parece cada vez maior. A frente unida apresentada pela família durante as crises recentes não consegue esconder as mudanças profundas que ocorrem nos bastidores. A determinação de William é inabalável e sua visão para a monarquia é clara. O R menor está chegando e não há espaço para a influência contínua da rainha consorte. O veredito final sobre a carreira real de Camila está sendo redigido nos corredores tranquilos do Palácio de Kensington e do Castelo de Windsor, e tudo indica que seu futuro será definido pela formalidade em vez da autoridade. O drama da família real inglesa continua, mas o destino da rainha Camila parece cada vez mais incerto.